Olá, nono ano, tudo bom? Como vocês têm passado? Como tá todo mundo animado, descansado, doido pra voltar pra escola, não tá? Eu sei. Olha só, sei que vocês estão achando as atividades um pouco puxadas, um pouco muitas, mas isso não se justifica, né? Porque na semana passada eu mandei uma atividade. E nem assim não tive devolutivo suficiente, não me mandaram fotos. Então quer dizer que o problema não é a quantidade, certo? É a falta de comprometimento. Pessoal, é a educação de vocês, é o aprendizado de vocês, tá? Então lançar nota, inventar nota seria fácil, mas você ia ter aprendido o quê? E lembra que eu já expliquei para vocês várias vezes que o conteúdo é um ligado ao outro. Então, para passar para a próxima matéria, tem que ter aprendido a anterior, senão eu vou ficar boiando. E assim vai ser com essa matéria de agora. Nós vamos revisar um conteúdo do oitavo ano. Revisar. Nós vimos isso aqui o ano passado no oitavo ano. Eu vou gravar o vídeo, eu vou tentar explicar bem pausadamente. Eu fiz os cartazes para vocês, vou gravar explicando os cartazes, tá? Para tentar entender. E aí, assim como na sala de aula, se você não entender, você volta o vídeo, você assiste o vídeo de novo, quantas vezes for necessário, certo? Outra coisa, a partir de agora, toda semana eu vou atribuir uma nota à atividade feita. Terminou a atividade, tira foto boa, clara, né? Aquela foto tremida, né? Aquela foto boa, clara, que eu consiga ler o que você escreveu e me manda. Eu vou ler as suas respostas, vou ler o seu exercício. Se eu não conseguir ler, já sabe, né? Vou ler o seu exercício e vou atribuir uma nota para ele. E aí, no final do bimestre, nós vamos somar essas notinhas, vai ser a sua nota bimestral, ok? Então, depende só do comprometimento de cada um. Gente, um dever que vocês vão poder fazer em casa, com a ajuda de qualquer pessoa, olhando na internet, enfim. Deixar de fazer e perder nota por causa disso é vacilar, não é? Então, a partir de hoje até a próxima segunda, uma semana, vocês têm para terminar a atividade e me mandar a foto. A partir da outra terça eu já não recebo mais atividades dessa semana, certo? Então, hoje é dia 1º, semana que vem, dia 8. Então, eu só recebo as atividades dessa semana até o dia 8. Dia 9 eu já não recebo mais, tá? Então, vocês têm até o dia 8 para entrar em contato com esse dever pronto. Se tiver dúvida, se quiser saber alguma coisa, se tiver algum problema, me manda mensagem. Dá algum sinal de vida, pelo menos para eu saber que você está interagindo, tá? Porque tem aluno que até hoje, ó, não vi nada, então não sei nem por onde anda, o que anda fazendo, certinho? Então agora eu vou dar uma pausa para mudar o ângulo da câmera para poder explicar o conteúdo. Depois eu vou deixar as fotos desse conteúdo aqui lá no grupo para vocês copiarem, tá? Vamos lá? Vai. Então, para começar, vamos relembrar quais são os termos da oração. Lembrem que uma oração é uma frase com verbo, tá? Então, para relembrar, vamos buscar na memória esse conteúdo que nós vimos no ano passado. Então, os termos essenciais, aqueles que não podem faltar, que são a essência da oração, são sujeito e predicado. Nós já vimos os tipos de sujeito, lembram? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, né? Então, o sujeito é simples quando ele tem um só núcleo, composto, 2 ou mais núcleos, oculto quando ele não está escrito, mas eu sei quem é. Por exemplo, comi sanduíche. Quem comi? Eu. Indeterminado, quando ele não está escrito, eu fico na dúvida. Então, comeram. Quem comeram? Pode ser eles comeram, elas comeram, vocês comeram. E o inexistente é quando o sujeito não existe. Em verbos que indicam fenômeno da natureza, que indicam ser, estar, que indicam tempo atmosférico, tempo cronológico, e no verbo haver. Agora nós vamos relembrar o predicado. Se o sujeito é o termo da oração a quem se refere, de quem se dá alguma informação, o predicado é essa informação, né? Então, se nós falamos alguma coisa do sujeito, o predicado é essa coisa que nós falamos. Achei o sujeito, todo o resto é o predicado. E nas orações com sujeito oculto, com sujeito indeterminado e com sujeito inexistente, tudo é predicado. E aí hoje nós vamos aprender a classificar, aprender não, relembrar. Como é que classifica o predicado? Em verbal, nominal e verbo nominal, tá? Então, e esses outros aqui nós vamos ver mais pra frente, então pra vocês não se estressarem, eu não vou nem falar disso agora. Antes disso, vamos só relembrar aqui o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Então, o que é uma frase?
Frase é o enunciado de sentido completo, é uma mensagem que eu entendo. Essa frase pode ser nominal, quando não tem verbo. Por exemplo, bom dia, gente. Vocês entendem a mensagem, é uma mensagem, então é uma frase. E não tem verbo, é uma frase nominal. E uma frase verbal, que é aquela que tem verbo. Por exemplo, vamos ao show. Vocês entenderam a mensagem e tem um verbo, tá? Aí, o que é uma oração? Então, frase tem que ter o sentido completo. Eu tenho que entender. Se eu só falar comi, não entendi. Comer o quê? Quando, onde, por quê, como. Então, não é frase, tá? E uma oração é uma estrutura organizada em torno de um verbo. Não precisa ter sentido completo. Então, por exemplo, comi. Não é frase, porque não tem sentido completo. Mas é oração, porque tem verbo, certo? E aí, o que é um período? Um período é um enunciado de sentido completo que possui oração ou orações e termina com ponto. Então, o período é a mensagem inteira, com um ou mais verbos. Todo período tem verbo. Então, pode ter um, dois ou quantos forem necessários. Só termina se chega num ponto. Então, como eu estava dizendo, a oração o período só termina no ponto. Vírgula não é ponto, ponto e vírgula não é ponto. Pontos são ponto de interrogação, de exclamação, reticências ou ponto final. Então, a mensagem terminou em um desses daqui e dentro dela tem um ou mais verbos, é um período, certo? O período pode ser simples ou composto. O período é simples quando possui apenas uma oração, um verbo. Por exemplo, eu gosto de você. É uma mensagem completa, terminou num ponto e só tem um verbo. O período é composto quando ele possui mais de uma oração, mais de um verbo. Por exemplo, fizemos o almoço e servimos a sobremesa aos convidados. É uma mensagem, eu entendi, foi do começo até um ponto e tem um verbo, dois verbos, certo? Então, é um período composto. Aí, uma observação. Só se considera um período se tiver sentido completo, possuir pelo menos um verbo e terminar com ponto. Interrogação, exclamação, reticências ou ponto final, certo? Agora vamos relembrar o nosso querido predicado. O predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. O que isso quer dizer? Se o predicado é tudo aquilo que eu falo do sujeito, eu vou ter que analisar o que eu estou falando. Se nesse predicado eu indicar um estado ou qualidade do sujeito, eu tenho um predicado nominal. E o predicado nominal é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito. Eu coloquei aqui, ó, um lembrete. O ano passado eu coloquei esse mesmo lembrete no quadro. O que é um verbo de ligação? São os verbos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar. São aqueles verbos de sentido vazio. Lembra que eu posso trocar um pelo outro? Então, o paciente está em estado grave. O paciente parece em estado grave. O paciente anda em estado grave. O paciente permanece em estado grave. O verbo de ligação, um desses daqui, é aquele verbo fraco que eu posso trocar qualquer um pelo outro aqui. A função dele é só levar o sujeito ao seu predicativo, a sua qualidade, a sua característica. Então, qual era a característica do paciente? Estado grave, certo? Então, se indicou uma característica do sujeito, um estado do sujeito, predicado nominal. E qual é a formação do predicado nominal? Um verbo de ligação e um predicativo ou mais, né? Pode ter mais. E o predicativo do sujeito, quer dizer, a qualidade, a característica desse sujeito, o estado desse sujeito. Por outro lado, se o predicado indica uma ação relacionada ao sujeito, uma coisa que o sujeito fez ou uma coisa que fizeram com o sujeito, eu digo que eu tenho um predicado verbal. E nesse caso, o verbo é o núcleo, é a palavra mais importante do predicado. Não há presença de predicativo do sujeito. Então, já que o predicativo é a qualidade. Então, se eu não estou falando do estado, da qualidade do sujeito, eu não preciso ter um predicativo. No predicado verbal, eu digo alguma ação relacionada ao sujeito. Ele fez ou fizeram com ele. E a palavra mais importante é o verbo de ação. Então, olha aqui. Nós caminhamos muito hoje. O sujeito é nós, né? Aí, qual foi a ação? Caminhamos. É o verbo de ação e é o núcleo, certo? O predicado é tudo isso aqui. Agora, o núcleo do predicado é esse aqui.
Agora, então, só relembrando. Predicado nominal indica estado ou qualidade do sujeito. Predicado verbal indica uma ação relacionada ao sujeito. Pela lógica, predicado verbo nominal vai indicar as duas coisas. Quer dizer, uma ação relacionada ao sujeito e um estado, uma qualidade do sujeito. Olha só. Indica ao mesmo tempo ação e característica do sujeito. Possui, portanto, dois núcleos, o verbo e o predicativo do sujeito. Então, lembrando, se o nominal indicou uma característica do sujeito, o verbal indicou uma ação do sujeito, o verbo nominal vai indicar as duas coisas, uma característica e uma ação. Consequentemente, vai ter dois núcleos, o verbo de ação e essa característica do sujeito. Por exemplo, o médico chegou nervoso. O médico é o sujeito. O que eu tô falando do médico? Que ele chegou nervoso. Tudo isso é o predicado. Mas qual é o núcleo do predicado? O que tem o médico? Ele chegou. E como é que ele tá? Nervoso. Tem um verbo de ação e tem um predicativo do sujeito. Predicado, verbo nominal. Agora, nós não vamos nos aprofundar muito na classificação, nos tipos de, principalmente no predicado verbal, na classificação do verbo, mas na aula da semana que vem nós vamos focar muito nisso aqui. Então, para entender a aula da semana que vem, vocês precisam ter entendido isso aqui, porque vai afundar mais, certo? Vai ficar mais complexo. Então, aprenda a identificar. Achei o sujeito, sei de quem eu estou falando na oração, que é o sujeito, eu vou achar o que eu estou falando desse sujeito, porque o objeto do estudo dessa semana é o predicado e não o sujeito. E aí eu vou lembrar que o predicado pode ser classificado, e aí como é essa classificação? Predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Se for nominal, o núcleo é o verbo, aliás, ele tem um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Se for predicado verbal, o núcleo é esse verbo de ação. Se for predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos, portanto, ele indica as duas coisas, ele indica a ação e o predicativo. Agora eu vou explicar a matéria do livro para vocês. Explicar não, falar rapidamente o que é para fazer e o que não é, ok? Mas também vai estar lá no grupo. Olha só, no livro de vocês a atividade vai começar na página 24. Então, aqui tem o título, né? Reflexões sobre o uso da língua, tipos de predicado. Então, tem um textinho e tal. Não precisa copiar esse textinho aqui, não. Mas tem que ler, gente. Quando eu falo que não é para copiar, 90% nem lê, né? E para responder as questões, eu vou precisar das informações que tem aqui. Então, não precisa copiar, mas precisa ler. E aí, você copia a questão 1 toda, que vai até aqui. Copia a 2, né? Ah, aqui na 2 inclui esse quadro laranja e esse azul. Precisa copiar? Não, acho que não. Principalmente se você tiver copiado esse mapa mental que eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Então, copia a 2 o enunciado e as questões. Aí, lá na próxima página, na página 26, copia o enunciado da 3, copia esse quadrinho aqui, leia esse quadrinho. Esse daqui tá explicando sobre o verbo de ligação, tá? Então, tá dando mais dicas sobre como identificar o verbo de ligação. Não precisa copiar. Copia a questão 4, esse pedacinho. E aí vai para essa seção, aplicando conhecimentos. Aí aqui tem, a seguir foi reproduzida uma página, não precisa copiar até aqui. Mas vão copiar a 1, a 2 e a 3 e responder. Aí vocês vêm lá pra página, lá no livro, no grupo eu expliquei tudo direitinho, tá? É só pra fixar. Vem pra página 32, começa bem aqui no finalzinho da página, ó. Tipos de predicado 2. Vamos falar sobre os tipos de predicado? Leia as informações do quadro. Aí tem um quadro laranja. Leia, é pra ler, tá? Aí você vai copiar 1, 2 e 3 e responder, só isso. Não precisa copiar o quadro, tá? Mas precisa ler o quadro. Ah, vou responder então, já que não tem que copiar, mas aí quando for semana que vem eu vou me aprofundar mais nesse assunto e você não estudou direito, não entendeu direito, você não vai conseguir, certo? Então leiam direito. Se tiver dúvida, me chamem, certo? Agora eu vou fazer outra pausa para mudar o ângulo da câmera e a gente terminar por hoje. Então, pessoal, essa semana esse é o conteúdo, classificação do predicado, não se esqueçam disso. E o predicado pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Vou deixar as fotos lá no grupo, copiem esses mapas mentais, estudem por eles, tá? Se tiver dúvida, vão me chamar e vão me perguntar, não é para ficar com dúvida. E até no máximo dia 8, que é a segunda-feira que vem, eu espero receber as fotos do dever de vocês. Outra coisa que eu queria pedir era quando vocês me chamarem,
se identifica. Professora, aqui é o fulano do 9º ano A. Porque a maioria dos perfis lá não aparece a foto, não aparece o nome de vocês. E aí a pessoa só coloca lá, professora, para copiar a página 15? Qual é a série? Página 15 do quê? Do que tá falando? Então se identifiquem, tá? Aqui é o fulano do 8º A, do 6º B, do 9º A. Então se expliquem, porque sem foto, sem nome, tem uns que ainda por cima é um bonequinho, um emoji, não sei o que é no lugar da foto. Aí que eu não sei quem é mesmo. Então se identifiquem. Presta atenção na letra, dá uma organizada nesses cadernos, porque a partir de agora eu preciso da nota, tá bom? Até mais, qualquer dúvida vocês entram em contato e eu espero que vocês façam o dever direitinho, tá? Tchau!